Pois é, vamos conversar agora com Renê Simões, técnico de futebol que recentemente passou por um aperto aí com o coronavírus, com o Covid-19. É um prazer te ver bem e te ver com saúde, Renê. Muito obrigado, André. Eu fiz questão de fazer esse anúncio público, né, para dar um pouquinho de conforto à nossa população, né? Eu estava muito chateado e cheguei a dar uma entrevista para uma rádio do Rio Grande do Sul, e aí colocaram: Renê Simões diz que o ministro Mandetta está fazendo terrorismo com a população. Eu não usei essa palavra. Eu só disse que ele, como um líder, né, e ele era o nosso líder nessa pandemia, ele não podia fazer como ele fez. Né? Toda semana, eu estava em isolamento total, estava sozinho no meu quarto, e eu via todas as notícias, e toda semana ele via e disse: olha, semana que vem será a pior semana que nós já enfrentamos. Aí vinha a semana, vinha outra. Olha, nessa semana, essa tenho mais notícias para dar para vocês, porque vai ser ruim. Vinha a terceira semana, a quarta semana, e eu disse: esse não é um papel de um líder, né? Um líder, ele se apresenta diante dos seus liderados e diz o seguinte: olha, temos um desafio muito grande à nossa frente, mas nós vamos trabalhar muito forte para minimizar todos esses problemas, mas precisamos de vocês. Por favor, fiquem em casa. Isso me daria uma certa tranquilidade, que eu tenho alguém trabalhando por mim e eu sou parceiro dele. Agora, quando ele me joga tudo isso em cima, foi essas as minhas palavras, dizendo. Eu te dou um exemplo hoje, né? Hoje de manhã, eu vi o ministro Guedes falando o seguinte: nós vamos surpreender o mundo. Todos estão pensando que a nossa economia vai cair e nós vamos surpreender o mundo. Isso passa o que para a gente? Como empresário, como população, como quem perdeu o emprego, com quem não está conseguindo fazer as coisas. Opa, alguém está pensando por mim e eu vou junto com esse cara. Eu vou junto com esse cara. Então, é isso que nesse momento a gente precisa. E aí falaram que eu estava discutindo que tipo de isolamento devia ser. Eu não sou. Primeiro, que eu não sou a pessoa mais credenciada para falar que tipo de isolamento. E até porque eu jamais passei por alguma coisa igual a essa, como você também nunca passou. Então, nós não sabemos. Tudo é o seguinte: eu acho, eu acreditei em alguém, alguém me falou. Agora, é preciso que as pessoas não façam o que fizeram, né? E a gente começa a ver que teve muita coisa política metida nisso. Nós não merecemos isso. Nós, a população brasileira, não merece isso. Agora, tem uma vantagem, né? Nós já passamos por tanta coisa nesse país que eu acho que nós vamos passar por essa e vamos sair bem também. Ah, tomara, com certeza. E como é que foram os sintomas com você, Renê? Nós vimos o vídeo, né? Quando ficamos sabendo, nossa, o Renê tá com Covid, já assusta. Aí quando vimos você batendo o balãozinho lá, né, com a bola, já tá mais tranquilo. Minha amada bola de futebol. E como é que foram os sintomas? Até que ponto o Covid te deixou também preocupado? Olha, medo é uma palavra extremamente positiva, porque eu faço eletrocardiograma porque eu tenho medo de infartar. Eu faço eletroencefalograma porque eu tenho medo de ter um AVC. Senão eu não faria. O que eu vou fazer no médico? Gastar dinheiro, pagar exame, pagar plano de saúde? Então, o medo é positivo. O excesso de medo que te leva ao pânico, esse é absolutamente negativo, porque esse faria com que eu não vou fazer nenhum esforço, que meu coração possa ter infarto, não vou pensar demais e ter problemas, que eu posso ter um AVC, absolutamente nada disso. Prevenção. Então, quando eu comecei a tossir muito, uma dor de cabeça absurda, dores no corpo e muita tosse. O que mais incomodava era a tosse, eu não parava de tossir, né? Tanto que eu fui ao hospital. Quando eu cheguei lá, eu fui com minha esposa, eu fui com duas sócias que eu tenho, os maridos também, porque estavam todos convivendo. Eu disse: se eu tiver, está todo mundo infectado também.
Chegou no hospital, me separaram logo. Veio o enfermeiro e disse, por favor, o senhor quer sair daí? Me botou numa sala isolado. O médico veio todo paramentado e disse, olha, eu vou lhe testar. Me testou e disse, agora vá para casa, muita água, me deu um paracetamol, me deu um xarope. E eu vim para casa e disse, bom, eu agora estou isolado do mundo, né? Eu estaria isolado do mundo. E aí eu disse, o que é que eu faço? Vamos dormir. Dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu disse, eu ou o vírus, quem vai ganhar essa luta? Tem que ser eu. Pô. Aí é o trabalho mental que você faz. Eu, com muita dificuldade, com muita dor de cabeça ainda, levantei, fiz minha higiene, fui ao banheiro, escovei os dentes, tomei um banho, voltei com dor de cabeça, dor de corpo, sentei na poltrona no meu quarto, fiquei olhando para minha cama. Minha cama me passava o seguinte, está tudo bagunçado na tua vida. Você não pode cumprir os compromissos que tinha. E agora aqui, ó, eu disse, sabe de uma coisa? Vou arrumar minha cama. Arrumei minha cama, preparei meu quarto, tirei tudo que estava fora do lugar do meu quarto e todo dia a primeira mensagem que eu dava quando eu voltava do banheiro era olhar minha cama e dizer assim, já arrumei, está tudo organizado. Agora vamos cuidar de um alimento, né? Beber muita água, um alimento, né, físico. Depois eu tinha que ter um trabalho psicológico, eu ia jogar Sudoku, que eu gosto muito, aquele jogo de números, ler alguma coisa, fazer trabalho pelos grupos, ver os grupos e ver todas as notícias. Eu via todos os canais. E é muito legal você perceber que o canal A não é igual ao canal B, que não é igual ao canal C, que não é igual ao canal D. Cada um tem uma linha editorial e cada um tem um interesse por trás daquela notícia. Não é só dar a notícia, cada um tem um interesse. E como eu não queria que uma só comandasse o meu pensamento, eu assistia a todas. Todas. Eu disse, eu vou tirar as conclusões, né, e vou saber muito do vírus, e depois tinha que ter a terceira parte. Né? Eu já tinha o alimento, né, físico, eu tinha o trabalho psicológico, eu tinha que ter o trabalho espiritual também. As minhas filhas sempre nas salas de orações, e aí a gente podia online ver os cultos também da igreja aqui da Mananciais e da comunidade batista, com o pastor Pedrão, que fez o casamento do filho do Bolsonaro. Então, eu tinha o meu alimento, e aí fui lutando, e quando eu percebi que eu estava começando a ter uma melhora muito boa, eu aí peguei minha bola e comecei a brincar com ela todo dia. Eu digo, agora é hora de voltar a minha amada, né? E aí, no 11º dia, o médico me ligou umas 3 vezes para saber do hospital como é que eu estava. Não era médico particular, era um médico de hospital que eu fui. E ele perguntava como eu estava. No 11º dia, ele me ligou e eu disse, olha, estou bem. Ele disse, e eu tenho uma notícia para você. Eu já estava torcendo para dar positivo, porque eu estava muito bem, né? Ele disse, o seu teste deu positivo, parabéns. Eu digo, legal, porque fiquei mais 4 dias, fiz 15 dias de isolamento total, só saí de casa 21 dias depois, eu saí de casa. É ótimo, porque agora eu estou imunizado, né? Eu estou imunizado. Ainda tentam em alguns canais passar a mensagem que não, ninguém sabe se pode voltar. Pelo tudo que eu escutei de vírus, né? O vírus tem um tempo que você vai ficar imune a ele. Você vai ser 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, e você vai ter que tomar uma vacina depois. Eu não sei te dizer, mas nesse momento eu vou a tudo quanto é lugar. Inclusive, meu neto nasceu hoje e amanhã vou poder colocá-lo nos meus braços, mas antes fazendo toda a minha higiene, né? Porque pelas mãos eu posso passar o vírus. Se eu toco em algum lugar e tem vírus ali, eu toco em alguém, eu passei o vírus. Agora eu não passo pela minha saliva, eu não passo mais pelas gotículas, né? Nem pela secreção nasal, porque essa aí entrou aqui, ele vai ser triturado se atrever. É isso aí. Ó, que notícia boa, hein? Nasceu o neto. Qual o nome, Renê? Nicolas é meu segundo, eu tenho Nicolas. uma neta de 5 anos e nasceu hoje o Nicolas, o que foi uma preocupação maior, né? Minha filha grávida, e ela ficou totalmente isolada em casa esse tempo todo. Ainda ontem ela mandava as fotos, né, de máscara É. entrando no hospital, só tirou a máscara quando entrou na sala de cirurgia mesmo, e aí tirou a máscara. Mas nasceu bem, está tranquilo, está tudo E ótimo.
o vovô Renê, depois dessa, quais são os planos? Vai tocar os restaurantes? Vai voltar a treinar futebol? Vai cargo diretivo? Quais são os planos do vovô Renê? Hoje ainda reuni a diretoria, todo mundo, meu irmão, meu genro, meu primo, somos vários, né? E conversando, a gente até quer saber o seguinte: se depois disso ainda vai haver restaurantes, né? Porque uma das discussões muito interessante, que foi o cara que eu tenho trazido para todas as reuniões, que é o diretor financeiro, que é a nossa grande preocupação, né? O varejo, o comércio no Rio de Janeiro, desde 2014, quando os nossos governadores começaram a ser presos e começou essa quebradeira do Rio de Janeiro, que a gente vem sofrendo intensamente. E esse ano a gente achava que era o ano da virada, né? Março, fevereiro, janeiro foi bom, fevereiro bom, março começou maravilhosamente bem e a gente dizia assim: bom, agora vamos nos livrar de todas as dívidas, todos os problemas, vem esse problema. E eu vi hoje em Santa Catarina abriram os shoppings lá em Florianópolis e todo mundo entrando de máscara. E a pergunta é o seguinte: você vai ter que ter um distanciamento. Como é que o cara vai fazer com a máscara? Tira a máscara, come, bota a máscara, come. Então a gente acha que esse período ainda vai ser um período um pouquinho mais longo, né? Então é complicado, mas a gente está se reinventando. Você tem que se reinventar o tempo todo e nós não sabemos do buraco que será, né? Porque e aí você tem que começar a antecipar cenários, tem que começar a fazer renegociações, tem que saber o que o governo vai ajudar mesmo. Por enquanto está só no seguro de 3 meses para os funcionários, depois você tem 2 meses, você tem a obrigação dos outros 2 meses não mandar ninguém embora, não foi mandado, saber como é que vai ficar essa vida, né? Porque a minha vida está jogada ali, né? Eu, quando resolvi dar uma paradinha no futebol, eu comecei a investir mais pesado ainda nisso e ver o trabalho de mentoria e de coaching, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Eu agora faria no SBT um reality show com o Joel Santana e a Glenda Kozlovski, ia ser Legal. muito legal, de futebol, 2 times que jogariam contra outros times, teria paredões também, ia ser um negócio muito interessante. E eu estava muito animado, porque de cada 7 anos eu faço uma imersão dentro do futebol. E ano passado deu 7 anos da minha última imersão e eu fui para a França, que é o último campeão do mundo. E aí fomos no centro de treinamento da seleção francesa, Paris Saint-Germain, fomos no Nice, fomos no Lyon, visitamos a federação para ver como ela gerencia o futebol, as ligas, os clubes. E eu voltei com muito boas ideias, né? Disse, bom, vou colocar todas as ideias no reality show, nos treinamentos, e se eu me sentir bem, como sempre me senti, volto para o campo. Volto para o campo, que saudade já estou com muita. Bastante mesmo. E por falar nisso, né, aproveitando a sua participação, é importante você ter a sua opinião, porque você aqui em Goiânia teve uma passagem destacada no Atlético Goianiense, participando do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Depois disso, o Atlético voltou para a Série B, ganhou a Série B, disputou a Série A, caiu e agora está de volta. É o terceiro acesso em 10 anos que o Atlético Goianiense consegue. Como é que você vê o Atlético aí de longe e o que você espera do Atlético Goianiense na Série A 2020? Se começar em 2020, né, Renê? Olha, a gente tem que fazer antes e depois do coronavírus, né? É. Porque tudo que você pensava antes que seria para o futuro, não se sabe o que pensar agora para o futuro, o que vai acontecer. Primeiro que você volta com os campeonatos estaduais ou não volta. Eu, particularmente, acho que deveria voltar logo. Até porque, para quem está em casa, ter futebol para ver, né? Você ter outras coisas para você conversar em casa e ver na televisão que não seja só Mesmo sem coronavírus, público, né? hein? Mesmo sem Mesmo sem. público, mas para o pessoal em casa. Por que digo isso? Eu tenho dado reiteradas entrevistas e até agora ninguém me escreveu ou me telefonou para dizer assim: epa, tá falando bobagem, pô, não é isso. Eu não vi, não li e não assisti nenhum programa que me mostrasse
no lugar nenhum do mundo, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na China, nenhum atleta de alto nível, jogador profissional de futebol, que tenha contraído, e muitos contraíram o vírus, que precisaram ser internados. Eles Nenhum. passaram com muita tranquilidade. E o vírus só vai acabar quando mais de 70% da população tiver pego o vírus, que aí nós seremos imunizadores do vírus. Ele deixa de se reproduzir e vai acabar terminando. Enquanto isso, ele não termina. Então, o jogador de futebol, se algum pegar, vai ser uma coisa muito tranquila, muito simples para eles pegarem. Talvez muitos até já tenham. Então, você tem testes agora que você faz e você vai saber se você já teve e já está com imunidade. Né? Eu estou com uma coach em São Paulo, que eu faço o coach com ela, e ela estava muito assustada, e eu disse, calma, você é novinha, você não tem morbidade, nenhuma doença anterior, vai passar bem, e tá, se eu não me engano, hoje faz 13 dias que ela está, inclusive, até deu uma ideia que eu acabei não fazendo e dei para ela desde o primeiro dia. Nós vamos escrever um livro. Todo dia você vai escrever um capítulo. E está muito legal o livro que ela está escrevendo. Vai sair aí a marca do vírus. Vai ser muito legal esse livro. Então, os jogadores poderiam ser testados, né, 2 dias antes. No dia de jogo, testado de novo. Vai para o jogo, pô. Todo mundo, testa o juiz, testa o bandeira. Se não tem ninguém contaminado, ninguém será contaminado também. Então, e seria alguma coisa, né? Imagina o pessoal do Atlético começar a ver o time, discutir, vai bem, o time não está bem, como é que voltou, como é que não voltou, porque só dá para voltar ao campeonato estadual agora, não dá para você pegar teu jogador e sair viajando o Brasil, o campeonato brasileiro, não dá para reiniciar, principalmente a Libertadores, que tem alguns países aí que estão em estado de calamidade pública real mesmo. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro podia recomeçar. Não dá para você saber, né? Esses dias eu fiz uma live com o Nauber e eu disse, Nauber, eu acho que a próxima Olimpíada, se for em 21, nós teremos menores números de recordes batidos. Aí ele, por quê? Eu disse, porque se interrompeu o treinamento. Um atleta ele vai fazendo um treinamento e vai para chegar no seu ápice lá na Olimpíada. E agora quebrou tudo, vai começar. Então ele vai ter um ano para se preparar, não é suficiente para uma Olimpíada. Nós não sabemos como é que os jogadores vão voltar agora, porque foi interrompido todo o processo de preparação, caiu, foi para zero. E esses jogadores estão comendo muito, não estão comendo? Estão se exercitando em casa, não é a mesma coisa? Uma coisa é o preparo físico, outra é o ritmo de jogo. Então, quanto tempo vai demorar para isso? Então, a gente não sabe. E o Atlético fica nessa questão também. Né? Como é que vai ser a questão do dinheiro do Atlético? A gente sabe que o Atlético, o Adson, faz um trabalho sempre... Eu adoro o Atlético pela estrutura que ele monta, o centro de treinamento, é tudo muito prático ali no Atlético. Eu gosto muito disso. Então, como é que vai ser com os patrocinadores? O Flamengo já perdeu alguns patrocinadores, o Flamengo já foi ao banco, já pediu 50 milhões de um crédito que ele tem no banco de 150, ele pode, como o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, né, ele pode, mas já pediu 50 milhões emprestados, porque alguns patrocinadores ainda não pagaram o que deviam pagar, outros já saíram, e eu tenho absoluta certeza de que alguns vão pedir para renegociar o contrato. A própria TV Globo, não acredito que ela pague tudo o que estava acertado, pelo menos agora, porque ela vai ter que se refazer também. Renê, eu vou fazer agora a pergunta, eu acho que já fizeram 1.532 vezes para você. A sua mais famosa declaração quando você era técnico do Atlético Goianiense, em relação ao Neymar e o comportamento de hoje dele. Criaram um monstro? Essa questão todo mundo me pergunta, e eu não tenho problema nenhum em falar, porque as minhas intenções eram tão boas. Cheguei até escrever uma carta quando eu vi ele num programa e que ele falava, não, o professor é boa pessoa, alguém quis me botar no fundo do poço. Aí eu escrevi para ele dizendo que as minhas intenções eram só ajudar, porque eu trabalhei com tantos jovens e eu perdi alguns jovens, né? Perdi no Fluminense um jovem, e esse foi muito marcante para mim,
porque esse foi exatamente o que eu falo aos pais de futuros craques, futuros jogadores. Não deixe muito cedo ele perder essa hierarquia de provedor e provido. A criança é provido pelos pais, ele olha para eles e vê como provedor. Aí, aos 10, 13 anos, ele assina um contrato e isso aqui muda. Ele passa a ser o provedor e o pai provido. E os pais passam a ter comportamento de subservientes a ele. Ele é o boss, ele é o chefe. Isso é muito ruim. E aí ele nunca ouve um não. Esses dias, conversando com uma mãe, eu disse: quem controla o dinheiro do seu filho? Ele joga num grande clube e assinou um contrato agora muito bom. Quem controla o dinheiro? O dinheiro é sempre comigo. Tá bom. Se ele quiser um tênis, ele vem e me pede dinheiro, eu dou. E se ele quiser comprar um casaco? Ele me pede dinheiro e eu dou. E se ele quiser ir ao cinema, ele pede dinheiro e eu dou. Tudo que pede, você dá? Eu dou. O dinheiro é dele. Eu disse: então, e quem controla o dinheiro é ele. Dê uma mesada pequenininha para o seu filho e diga para ele: se você quiser, gaste a sua mesada. Mas acabou o dinheiro, só mês que vem. Só mês que vem. Ele vai passar a ter a noção do que é preço e valor. Eu quero um tênis, né? E custa R$ 800. Quanto é a minha mesada? Minha mesada é 400. Eu tenho que economizar quanto? Durante 4 meses eu vou economizar R$ 200. R$ 200 eu vou economizar. Eu vou deixar de ir ao cinema, eu vou deixar de comprar isso, vou deixar de comprar aquilo. Então, quando ele comprar o tênis, ele sabe que o preço foi 800, mas o valor foi o sacrifício de 4 meses. E quando você não sabe o que é isso, você perde o sentido da vida. O sentido da vida é você conquistar alguma coisa. Mas, de repente, eu ganho 800, eu vou lá, faço 3 gols, ou assino um contrato que eu não compro um par de tênis, eu compro a sapataria. Aquilo tudo, quando eu pego um tênis e boto no meu pé, que valor tem aquilo? Nem zero. Eu não tive que fazer nenhum sacrifício. Então, eu acho que esse foi um dos problemas que o Neymar teve, né? E eu acho que ele vai para o Barcelona, tem um comportamento exemplar no Barcelona, tanto que ele brigou ali, não tinha como, porque era Messi, Cristiano Ronaldo e ele. Ele estava ali, tu vê que depois ele não foi mais. Quando ele saiu para o Barcelona, ele não foi mais indicado, ele não teve nem indicado entre os 10, porque ele é muito maior do que o Paris Saint-Germain. Mas agora... ele não ficou nem entre os 33. Nessa última... Os 33. André, nesses últimos jogos, e eu tive a oportunidade na França de conversar com o Leonardo. O Leonardo é um cara assim, fora da curva, né? E o Leonardo vai poder ajudar muito o Neymar. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o Neymar. E ele vem jogando, e eu vejo isso nas celebrações dos gols, quando ele faz ou quando os outros fazem. Eu observo muito isso, esse detalhe de como o time celebra o gol. Isso é muito importante. Aí você vê quem quer tudo para ele, quem é do time, quem fica separado. E ele realmente ele juntou com todo mundo. E eu não tenho dúvida, se ele quiser, ele vai ser o número 1. Eu não tenho dúvida. Agora, tem que dizer o seguinte: aqui está a linha divisória. Aqui eu vivo a minha vida, faço tudo o que eu quero e também jogo futebol. Aqui, desse lado aqui, eu tenho ser número 1 e jogo futebol. Mas eu vou ser número 1. É o Cristiano Ronaldo, é o Messi. São operários padrões, né? Eles trabalham para isso. Então, esses dias eu vi um treinamento do Messi aí, incrível, né? O cara treinando. E se ele quiser treinar, ele vai... Agora ele ganha de qualquer um desses, não tenho dúvida. Neymar ter saído do Barcelona e ter ido para o PSG foi um erro de gestão de carreira? Eu também eu acho que foi um erro. Ele estava muito bem ali, muito bem. Eu acho que alguém deve ter dito para ele: com o Messi aqui, tu nunca vai ser o número 1. Não acredito, não. Ele seria o número 1, sim. Ele seria, do jeito que ele estava jogando, e do jeito que ele joga, né? Ele joga muito. Isso aí nunca foi discutido, isso. É isso aí, Renê. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, te digo que é muito bom te ver e te ver com saúde. E até a próxima. E parabéns aí pelo netinho. Muito obrigado. Deixo um abraço aí para o Atlético, pessoal do Atlético, para o Adson, que eu gosto muito. E deixo para o meu amigo Ney Franco também, que é do rival, né, do Goiás, mas é um cara sensacional e vem fazendo um trabalho brilhante no Goiás.